Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento 3. A nossa matéria vai da carta de Tiago até o Apocalipse. Hoje nós falaremos da primeira e segunda de Pedro. Note que, por ser carta, epístola, que é uma palavra feminina, a gente diz primeira, segunda, né? Os livros do Antigo Testamento, que tem Samuel I, Samuel II, Samuel, como são livros, palavra masculina, a gente diz primeiro Samuel, segundo Samuel. Uma outra curiosidade aqui que a gente pode dizer é que é de Pedro, né? A gente ouve muita gente boa pregando nas igrejas, falando, vamos ler na primeira a Pedro. De é uma palavra, é uma preposição, né, que liga duas palavras, fazendo com que elas tenham uma relação. Então, casa de Maria, ou seja, a relação aí é de posse, né? Então, a carta aqui pertence a Pedro, é de Pedro, foi Pedro quem escreveu, e não a Pedro, não foi direcionado a ele. Ok, posto isso, vamos ao que nos interessa. Nós queremos então falar do comentário dessas duas epístolas maravilhosas para nosso enlevo espiritual. Bom, nós temos aqui, meus amados irmãos, logo de cara, um slide com um incêndio, né? Está aí, o incêndio em Roma. Aconteceu no dia 19 de julho de 64. Este acontecimento aí, ele deu início à perseguição aos cristãos. Nós sabemos que foi Nero quem incendiou Roma, né? Ele gostaria de construir uma nova cidade feita de mármore, né, segundo ele, e quando o incêndio aconteceu, todos imaginaram que foi ele exatamente quem pôs fogo em Roma, né? E ele encontrou um bode expiatório, colocando a culpa nos cristãos. Então, a partir desta data aí, os cristãos, a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser perseguida pelo Império Romano. E é aqui que nasceu a carta de Pedro, preparando os cristãos para a perseguição que viria. E o próprio Pedro haveria de morrer, né, sob o governo de Nero, a mandado de Nero, crucificado. E ele então pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer na mesma posição que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui neste segundo slide, nós temos um mapa que nós encontramos os destinatários para quem Pedro escreveu. Lá no primeiro capítulo, o apóstolo Pedro, ele vai cumprimentar aqueles eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto. Você pode observar aí que Ponto está nessa cor aí meia avermelhada, né? Ele vai cumprimentar os da Galácia, tá aí meio amarelo claro. Galácia obviamente a Galácia do Norte, havia a região da Galácia do Sul, onde o apóstolo Paulo trabalhou. Pedro trabalhou na Galácia do Norte, perto ali do Ponto, né? Ele também cumprimenta os da Capadócia, certo? Os da Ásia, que está aí meio que alaranjado, né? E Bitínia. Esta região, conforme vocês podem olhar, verificar aqui no mapa, é a atual Turquia, ok? A atual Turquia. Um lugar que muito provavelmente o apóstolo Pedro ministrou a eles, né? Esse pessoal aí, eles estavam
lá em Atos capítulo 2, lá no dia de Pentecostes em Jerusalém, há referência de que havia judeus ou prosélitos, ou judeus e prosélitos dessa região lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, que ouviram a pregação pentecostal de Pedro, não é? E muito provavelmente, voltando para as suas cidades, eles iniciaram ali um trabalho, né, uma igreja, e Pedro então mais tarde vai escrever para esse pessoal aí, né, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, graças a Deus, né? Então Pedro, ele escreve para estes seus leitores, não é? E vai escrever o quê? Vai dizer a eles não como escapar desta perseguição que estava à porta, né, que era iminente para a igreja, mas como suportar, não como escapar, mas como suportar, né? E também nos ensina a viver em um mundo hostil e anticristão. Essa epístola de Pedro, principalmente a primeira carta, né? Ela tem esse objetivo. Ela ensinou aos cristãos daqueles dias e ensina a todos os cristãos de todos os lugares e de todas as épocas a viver neste mundo hostil e anticristão, não é? Esta carta de Pedro, essa primeira, ela é uma carta cheia de paixão. Nós encontramos, por exemplo, frases como: olha, vocês não viram Jesus, mas o amam, né? E tem uma alegria nele indizível. Então é uma carta que toca o coração, né? O apóstolo Pedro, aquele que Jesus, determinado momento lá no Evangelho, disse para ele assim: olha, e tu, Pedro, quando te converteres, apacenta os teus irmãos, né? Pedro então vai cumprir essa palavra de Jesus aqui nesta epístola, né? Ele está pastoreando, ele está ensinando, ele está orientando os amados e queridos irmãos. E também nos evangelhos diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas lá na praia, né, naquela manhã que eles foram pescar, Jesus já ressuscitado, e aí eles não pegaram nada naquela pesca, né? E um personagem aparece na praia, grita para eles, né, se eles têm alguma coisa de comer, se eles apanharam algum peixe. Eles falam que não, e aquele personagem fala: ó, lança a rede e vocês vão pegar, né? E eles surpreendentemente pegam, e aí eles percebem que aquele personagem na praia não é outro senão o Senhor. Pedro nu, ele dá um salto na água, vai nadando, né? E ali ele encontra Jesus assando um peixe na brasa, né? Eu te chamo a atenção para a palavra carvão, brasa, né? Ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. E Pedro, nestas 2 passagens, ele está presente. A primeira vez é quando ele estava aquentando lá na casa do sumo sacerdote, né, quando ele nega Jesus. Ele estava aquentando justamente num braseiro. E agora, quando ele vai ser restaurado por Jesus, Jesus estava ali com um braseiro, né, assando o café da manhã para os seus discípulos e para si também, né? Então essas 2 referências, uma delas fala da queda e a outra fala da restauração de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Pedro, ele ternamente, como um coração de pastor, ele vai escrever para os discípulos, né? É uma carta de um pastor, é uma carta cheia de paixão, terna. E se Pedro diz para os discípulos: olha, vocês não viram Jesus, mas o amam e têm uma alegria indizível nele, é o que Pedro também tinha, né? Pedro respondeu a Jesus aquela pergunta: tu me amas? Jesus disse, Pedro
disse a Jesus: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, então nós sabemos que o Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, é virtualmente o Evangelho de Pedro, porque as anotações que Marcos fez e compôs o Evangelho que traz o seu nome foram anotações das pregações de Pedro, né? E ali nós encontramos no Evangelho de Marcos todas as fraquezas do apóstolo Pedro, né? Este homem que tinha um temperamento muito forte, mas um homem que amava a Deus, né? Amava o Senhor acima de todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Algo interessante que eu acabei de falar acerca dos leitores a quem Pedro destinou esta carta. Esses leitores aí, eles são, a grande maioria, gentios. E Pedro dá nomes a eles, né? No primeiro capítulo da primeira epístola, chama eles de dispersos, né? Que era um título dos judeus. E no segundo capítulo, Pedro vai chamá-los de nação santa, sacerdócio real, títulos que eram usados lá no livro de Êxodo à nação de Israel, não é? Então nós vemos que Pedro agora está falando que a igreja é o Israel de Deus, né? É o Israel de Deus. E nós sabemos que quando nós cremos em Jesus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas que não se encaixam mais neste mundo, né? Bom, as pregações que nós ouvimos às vezes no rádio, na televisão, enfim, na mídia, algumas delas dizem: olha, você vai vir a Cristo e seus problemas irão acabar. Eu não concordo muito com essas pregações, porque é exatamente o contrário. Quando a gente vem a Cristo, os nossos problemas que começam, né? E depois que nós recebemos a experiência do batismo no Espírito Santo, aí é que as coisas pioram, né? E eu lembro até quando Jesus começou o seu ministério, e ali no Jordão ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e o conduziu para ele ser tentado no deserto. Então as coisas externamente parecem piorar, embora, e aqui que está o segredo e a maravilha de conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho, é que embora por fora pode piorar, mas por dentro melhora e demais, né? Porque a alegria que nos é tomada é uma alegria indizível, como diz Pedro, né? Não há palavras que possam expressar esta alegria. Muito bem, nós deixamos de ser o Homo sapiens para ser o Homo novus, né? Que é uma nova criação de Deus. Ok, então, com base nisso, eu quero te convidar a ser honesto em suas pregações, né? E você possa jamais dizer: olha, você vir a Cristo, seus problemas vão acabar. Mas você pode também dizer que certamente vale a pena ser crente, não é? Eu tenho aqui um outro diagrama, e aqui você pode observar que há um esboço aqui, né, que a gente pode ver da primeira carta de Pedro. Em vermelho nós temos letra A, salvação, letra B, sofrimento, e letra C, submissão. São os temas que Pedro vai abordar na sua primeira carta, certo? Então, além do tema do sofrimento, nós há pouco começamos a introduzir, né? Você vem a Cristo e os seus problemas começam, né? Do lado de fora, obviamente. Mas Pedro fala aqui de mais dois temas, né? Salvação e submissão. A letra A, Pedro vai começar a falar de salvação, porque salvação é o fundamento, né? Salvação, fundação, é o fundamento para nós suportarmos o sofrimento, né? Então a salvação ela precisa ser real, verdadeira na vida do cristão, né?
porque aí ele tem poder, capacidade para o sofrimento, né? E além disso, Pedro também vai dar um conselho maravilhoso que vai preparar os cristãos para a perseguição que estava à porta, né? Que é nada mais nada menos que submissão. Submissão é a forma como Pedro encara para nos preparar para enfrentar o sofrimento. Então vamos ver aqui a salvação. Em primeiro lugar, a gente vai ver que a salvação, né, é individual e coletiva, né? Pela palavra individual, é pela palavra que nós somos gerados, né? A palavra de Deus, ela gera um novo homem, uma nova criação, ela gera fé, e aqui nós vemos que nós temos uma viva esperança, que Pedro fala dela. Pedro fala de uma fé testada e de uma alegria, né? Então a gente pode observar, em outras palavras, essa trilogia cristã, essas três virtudes que está no Evangelho de uma ponta a outra, né? Paulo também falou disso, né? Fé, amor e esperança. Fé tem a ver com o nosso passado, quando nós conhecemos o Evangelho, e é claro que nós vamos viver de fé em fé, não é? Amor fala do nosso presente, a condição da vida do cristão, né? E a esperança fala do futuro. É muito importante essas três virtudes, né? Por quê? Porque é a marca característica da verdadeira fé, da fé evangélica, né? Hoje se fala de um evangelho da teologia da prosperidade. É um evangelho que foca só no presente, ele esqueceu o passado, ele não toca no futuro, né? Ele não prega sobre a volta do Senhor Jesus, né? Ele não fala da esperança de vivermos com o Senhor, né? Mas ele fala só do aqui e agora, né? Reinar aqui, né? Usufruir do que nós podemos ter aqui. Mas aí Pedro, ele, como todos os autores sagrados do Novo Testamento, vai falar de uma viva esperança, né? Vai falar de uma fé que é testada, mas vai falar também de uma alegria que nos possui, né? E que é esse o poder que nós temos para enfrentar qualquer embate na vida. E aí, a salvação de forma coletiva é que nós que cremos, né? Nós também agora passamos a fazer parte de uma família, né? Nós somos partes agora de um corpo, né? E nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que essa fé que nos introduziu a uma família, a um corpo, ela também nos ajuda a enfrentar o sofrimento. E é necessário ter essa fé, esse amor, essa esperança, e ser parte dessa nação santa, né? Desse coletivo. Porque nós somos pedras vivas, diz Pedro, né? E quando nós nos reunimos, nós formamos o templo, né? Nós formamos a habitação de Deus, porque nós somos a habitação de Deus, nós somos morada do Senhor. E nós somos esse sacerdócio real, chamados por Deus, né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é importante nós compartilharmos essa salvação de modo coletivo, porque agora nós somos povo de Deus, nós somos uma casa espiritual, nós somos um sacerdócio real e uma nação santa. Muito bem, então nós temos aí agora a questão do sofrimento, né? O sofrimento, segundo Pedro, é que nós vamos sofrer, mas vamos sofrer sem merecer, né? Nós devemos viver uma vida justa e não errada. Então, se um cristão for preso, por exemplo, que o motivo seja porque ele é um seguidor de Jesus e não um outro motivo qualquer, né? E em sofrendo,
né? Que ele venha não vingar, né? Nós sabemos que o instinto humano é aquele de retaliar, de dar o troco, né? Se bater na face, ao invés de nós darmos a outra, a gente vai meter o joelho na boca do estômago, né? Esse é um instinto natural, animal. Mas olha só, Pedro vai citar o exemplo de Jesus, que ele, em sendo, né, afetado ali, injuriado, ele não revidou. E a ovelha lá do Antigo Testamento, que era sacrificada lá nos sacrifícios, era aquele animal lá, ele não passava por uma tortura. Mas a verdadeira ovelha que tira o pecado do mundo, o verdadeiro cordeiro, né, ele foi torturado, cuspiram nele, bateram nele, né, humilharam ele. E Jesus, ele sendo esbofeteado, ele passando por todo aquele sofrimento lá, ao invés de vingar, ao invés de retalhar, de querer dar o troco, ele abençoou eles, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não é? Então, meus amados irmãos, olha aqui a importância de nós termos essa salvação, né? Essa salvação que nos prepara para qualquer coisa que vir, né? Para o que der e vier, né? E essa salvação que se manifesta também na forma coletiva, com nossa união com o povo de Deus, né? E aí nós vamos passar pelos sofrimentos sem merecer aquele sofrimento, né? De modo digno, altruísta e sem querer vingar, né? Bom e não sendo mal, não sendo vingativo. Porque a gente sabe que o mundo, que o diabo, que os homens maus podem fazer conosco é só no nosso corpo. Eles não têm poder de afetar a nossa alma. E o próprio Jesus, ele disse isso, né? Eu vou dizer para vocês a quem vocês devem temer. Vocês não devem temer aquele que tem o poder de matar o corpo de vocês. Vocês devem temer aquele que, além de matar, ele é capaz de lançar a alma no inferno, né? Então, conhecedor disso, né? Fazendo parte tendo essa salvação verdadeira no nosso coração, a gente é capaz de suportar o sofrimento. E aí Pedro então vai continuar falando da submissão, que é também uma maneira de nos prepararmos para o sofrimento na vida do cristão. É impressionante a ênfase que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, dá à submissão, né? E essa submissão, ela nos ensina o quê? A aceitar o sofrimento também. Então a gente tem aqui nesse nosso slide, letra C, submissão. Primeiro, sujeitos a quem? Aos governantes, né? Nós devemos nos submeter a eles. A Bíblia diz que nós devemos, que nós somos cidadãos, que nós devemos honrar os reis, orar pelas autoridades, né? É claro que essa submissão ela tem limite, ela é no Senhor, né? O próprio apóstolo Pedro, levado ali no Sinédrio, os governantes em Israel tentaram proibi-los de pregar, de falar de Jesus. E Pedro diz: como é que nós podemos deixar de pregar aquilo que nós somos testemunhas, que nós vimos e ouvimos, né? Nós temos que obedecer a Deus e não aos homens, né? Nesse caso aí. Então, Pedro, ele também, ele viveu tudo aquilo que ele ensinou, né? Mas como em uma situação normal nós devemos ser sujeitos aos governantes. Pedro fala primeiro desse tipo de submissão. Também vai falar dos escravos, né? Deviam submissão aos seus mestres. Alguns deles eram maus, eram severos, né? Então, ser submisso em situação, em condição nenhuma, é fácil. Nem aos governantes. A gente sabe que os atuais cobram muitos impostos, né, dos cidadãos, principalmente aqui no Brasil. Os escravos antigamente, né, hoje
os empregados precisam servir aos seus empregadores, né, da melhor maneira possível, né, para que às vezes possam até ganhar estes homens, né, com o seu testemunho. As esposas também, aí Pedro aqui já está entrando no âmbito da família, né, da casa. Muitas vezes aquelas irmãs antigas, como hoje nós temos muitas, né, que têm maridos, cônjuges que não são crentes, e que todo cristão sabe que deve ganhar a sua família, né, pregando e orando. Pedro vai dizer que as mulheres, elas devem pregar sem o uso de palavras, mas com o seu trato, com o seu comportamento, né, sendo atraentes. Infelizmente, a maioria dos maridos não crentes acham que perderam as suas esposas para Jesus, né, como se Jesus tivesse tirado elas deles. Mas muitas mulheres hoje, elas querem viver quase que na igreja e esquecem da sua casa, né, de trazer a sua casa organizada, limpa, almoço feito na hora, né? Então, o trato das esposas devem conquistar os seus maridos, né? Devem mostrar que agora, em Cristo, elas são melhores do que elas eram, né? Então, Pedro vai dizer isso. Também Pedro vai dizer que os jovens, eles devem ser submissos aos anciãos, né? Aos anciãos. E as autoridades dentro da igreja, né? Que nós possamos obedecer àqueles a quem Deus constituiu, nossos pastores, nossa liderança, né? A gente sabe que em momento nenhum ser submisso é fácil, mas uma certa vez alguém disse assim para um cristão maduro, experiente, que ele era capaz até de ser lançado numa arena, ser lançado aos leões. E aí aquele irmão experiente, aquele cristão, deu-lhe uma palavra muito sábia, disse: olha, começa a ser fiel a Deus nas pequenas coisas, né? Porque sendo fiel a Deus nas pequenas coisas, nós temos capacidade de até ser fiel a Deus, quem sabe, diante das feras, né, dos leões. Muito bem. Eu tenho aqui um segundo diagrama. Esse segundo diagrama, ele vai nos falar resumidamente, como eu fiz na primeira carta de Pedro, um resumo da segunda carta de Pedro, certo? Então, essa segunda carta de Pedro, ela é muito diferente da primeira. Embora Pedro está escrevendo ao mesmo povo, alguns anos depois, o problema da primeira carta era o perigo que vinha de fora da igreja, né, que era a perseguição do Império Romano. Pedro estava avisando isso, né, e tentando preparar a igreja para aquelas perseguições que de fato aconteceram. Nessa segunda carta, Pedro está falando de um outro problema, que era o perigo que acontecia de dentro da igreja. Que perigo é esse? O perigo dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, não é? E a gente sabe que nenhuma perseguição, nenhuma pressão do lado de fora para dentro destruiu a igreja em momento nenhum da história e em lugar nenhum. Onde a igreja foi perseguida, ela jamais foi destruída, pelo contrário, ela cresceu, né? Mas há registros de que as igrejas desapareceram por causa de falsos mestres, falsos ensinamentos, né? A igreja tolerou esses falsos mestres, aceitou falsos ensinamentos, e isso causou, né, ocasionou na morte da igreja em alguns lugares. Mas que Deus nos guarde, né? Então, essa segunda carta, Pedro, ele vai falar deste grande problema que acontece de dentro da igreja. Muito bem. Eu só queria chamar a sua atenção
que Pedro, 2 de Pedro, especialmente o capítulo 2, ele é muito parecido com a epístola de Judas, aquela carta pequenininha que está lá antes do Apocalipse, né? Eu imagino que você que é leitor da Bíblia já deve ter reconhecido aí essas comparações. Pois bem, há 4 problemas dos quais Pedro vai falar, né? E Judas também aborda na mesma visão. Mas vamos lá. Segunda epístola de Pedro, Pedro está falando do problema dos falsos mestres e ele aborda 4 perigos. Primeiro, credo corrompido. O que é o credo aí? É o conjunto de doutrinas, né? Então, o grande problema é que esses falsos mestres, eles ensinam a graça de Deus de maneira distorcida. Ou seja, eles ensinam que Deus te ama e não importa se você peque, certo? Então eles dão uma visão da graça muito sentimental e muito distorcida. Eles corrompem o credo da igreja, né? E em segundo lugar, além de distorcer a graça, eles apresentam a pessoa de Jesus de modo sincretista, ou seja, que Jesus não é o único intermediador entre Deus e o homem, ou seja, Jesus é um caminho a Deus, ele não é o único caminho a Deus. Então esse é o primeiro problema. Segundo, uma conduta corrompida. Se o primeiro problema é um credo corrompido, ora, naquilo que você acredita de forma errada, vai gerar o quê? Um comportamento errado também. Então, uma conduta corrompida, né? O primeiro gera o segundo, porque é o resultado da primeira corrupção. O que você crê afeta a sua conduta. Quando se muda a fé cristã, se introduz uma imoralidade dentro da igreja. Terceiro perigo é o perigo do caráter corrompido, né? As pessoas, elas vão agir mais como animais, porque vão agir mais no seu instinto, né? Vão parecer menos humanas, certo? Então, as pessoas, elas vão se tornar imorais, mentirosas, e é como diz lá, né? Elas vão ser comparadas a nuvens sem água e a ondas bravias do mar, que espumam as suas sujidades, ou seja, está falando aí de caráter corrompido, né? Porque nuvens que não têm água, gente, a gente está lembrando lá que aquela região é uma região, principalmente lá em Israel, muito seca, né? Então, quando as pessoas olhavam para o céu e viam uma nuvem, elas criavam expectativa, né? Lá vem água, a gente precisa, né? Que aqui chove pouco. Então, da mesma forma, é na casa de Deus, é na igreja. Quando chega lá um pregador, um pastor, né? Uma missionária, supostamente você se organiza, se senta até melhor, esperando uma palavra de Deus, né? Você cria uma expectativa de que vai vir algo de Deus ali, não é? E estes falsos mestres atuais, eles são mentirosos como nuvens sem águas, né? Eles são ondas bravias no mar que espumam as suas sujidades e vão aí corrompendo o caráter dos cristãos. E em quarto lugar, o problema é uma conversação corrompida. Eu quero lembrar a você os 4 perigos. Primeiro, credo corrompido. Segundo, conduta corrompida. Terceiro, caráter corrompido. E em quarto lugar, nós vemos aí que é uma conversação corrompida. Ou seja, estes falsos mestres, eles fazem com que a igreja comece a falar mal dos seus líderes, né? Eles ensinam os cristãos a serem rebeldes, a serem desobedientes, né? A não se colocar sobre uma liderança. E a gente vê demais isso acontecer nos nossos dias, né? Uma carta super contemporânea, parece que foi escrita ontem, parece que a tinta ainda está fresca, né? É mais atual do que o jornal de amanhã.
Muito bem, meus irmãos. Então, 2 de Pedro segue o mesmo padrão da primeira carta de Pedro. Que padrão era esse? Pedro primeiro fala de salvação, ele vai falar do perigo que era a perseguição, e ele vai dar uma forma de encarar a perseguição, que era a submissão. Nessa segunda aqui é o mesmo padrão, né? Pedro vai falar de salvação, ele fala só que o perigo aqui agora é dos falsos ensinamentos, e ele nos dá uma forma de nós nos prepararmos, né, para enfrentarmos o falso ensino aqui na igreja. Olha só aqui esse slide, você vê aqui a casa espiritual, né? Então, a base da nossa casa espiritual é a fé. E para você iniciar na fé, lembrando aquela pregação lá de Atos 2, a pregação pentecostal de Pedro, ele fala primeiro de arrependimento, de ser batizado e de receber o Espírito. Então são os 3 degraus da fé. Aí você entra, né? A porta ali é aberta, e Pedro vai dizer que nós devemos não entrar e sentar-nos acomodadamente no sofá. Não, mas há uma outra escada. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer da fé para a virtude, da virtude para o conhecimento, e assim seguindo o domínio próprio, paciência, piedade, né? E essa harmonia, esse conviver entre os amados irmãos, que vai nos levar para um segundo nível, né? Onde nossa vida vai ser governada pelo amor, e vivendo assim, nós vamos chegar a um dia sermos conduzidos para a glória, né? Pois bem, esse é o caminho que Pedro mostra para todo cristão, ele crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para não cair nas malhas dos falsos mestres. Porque se a pessoa, embora arrependa, é batizada, recebe o Espírito, entra pela porta, mas não sobe a escada, e ela vai ser vítima de falsos ensinamentos, ao invés dela chegar à glória, ela vai cair, né? Ela vai cair. Então esse gráfico aqui, ele traz o resumo da segunda carta de Pedro, e eu espero que você, embora possa, é normal ter alguma dúvida, que você coloque as suas dúvidas, né, para nós. Pedro vai terminar essa segunda epístola falando dos zombadores, né, daqueles que criticam. Olha, cadê a esperança, né, desde que os pais morreram? Fala-se da volta de Jesus e zombam, né? Mas nós sabemos, irmãos, que quando nós seguimos a palavra de Deus, não ouvimos falsos ensinamentos, não damos ouvido aos zombadores da nossa fé, mas nós cremos, né? Porque Pedro fala que haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, né? E essa é a nossa viva esperança. E aí nós temos aqui que agradecer a Deus pela vida de Pedro, por nos dar essas 2 cartas, né? E hoje nós dependemos mais da segunda carta de Pedro. É a minha maneira de analisar a igreja contemporânea, né? Que ela está aí sendo solapada de dentro para fora, gente que sobe no púlpito, gente que vai no rádio, que através da televisão, da internet, ensinando falso, um evangelho falso, né? Um evangelho corrompido nas suas crenças, na sua conduta, no seu caráter, nas suas conversações, né? São inimigos, são adversários. Eu penso que esse é o grande mal do momento, e que a igreja precisa atentar para essa segunda carta de Pedro. E é claro que vai chegar dias apocalípticos, né? E a gente precisa também da primeira carta de Pedro, para nós suportarmos os sofrimentos, né, que nos indicam que Jesus está voltando, que o fim está breve. Então que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você assistir esse vídeo aula. Eu direciono esse vídeo aí à nossa turma, né, de Novo Testamento 3, portanto a turma de Pastor 2. Deus abençoe os futuros pastores.
Havendo dúvidas, por favor, meus queridos irmãos, façam as suas perguntas e que mais uma vez Deus abençoe a todos.